Então, pessoal, depois que eu vim de São Tomé, começou realmente o aprendizado, né? Então, eu, como já disse em outros vídeos, era uma pessoa que reclamava muito. E as entidades sempre falavam para mim sobre minha negatividade. Mas eu ouvia, respeitava, mas no fundo eu pensava assim, como negatividade? Quando eu tenho meus projetos e quero fazer minhas coisas, eu sempre penso positivo, eu não penso negativo. Por que não dá certo as coisas? Porque eu pensava, né? Pensar é uma coisa, não é pensar, é sentir, né? Então, mas eu estava lá atrás, no começo, ainda não é que eu esteja tão à frente, né? Estou caminhando, graças a Deus, parece que eu dei alguns passos. Mas, aquela negatividade era justamente isso. Em primeiro lugar, era o fato de que eu tinha muita frustração, né? Frustração também misturado com raiva e isso tudo acumula-se, né? Segundo a medicina chinesa, no fígado. Por isso que quando acontecia alguma coisa, hoje em dia eu tenho muito mais controle, graças a Deus, mas quando alguém pisava no meu calo, subia o sangue nos olhos, e aí, né, rodava baiano, naquela coisa toda, dava o show, né, aquele negócio todo. Essa raiva que fica contida no fígado. Depois, estudando a acupuntura, a medicina chinesa, eu fui fazendo meus tratamentos, foi aliviando uma série de coisas. A medicina chinesa me ajudou muito também nesse processo, em todo esse tempo, né? Inclusive porque os fundamentos da medicina chinesa, os fundamentos das energias das medicinas chinesas, tem tudo a ver também com os chakras, né? Porque a verdade é uma só, então está tudo interligado, né? Inclusive também que a palavra, o diagrama chinês para a palavra terapeuta é um xamã debaixo de um portal com uma seta e uma agulha. Porque o xamanismo surgiu lá atrás, né? Usar os recursos que você tem a seu dispor para poder melhorar a saúde sua e das pessoas ao seu redor, né? Toda aldeia sempre teve lá seu xamã, a pessoa que cuidava. Hoje em dia a gente tem os médicos dos hospitais, certo? Mas voltando lá, então era uma disposição errada, uma forma, eu ainda estava na forma antiga, né? Tudo era mental, tudo eu queria explicar e ficava naquela contradição com os fenômenos que acontecia com essas entidades, com esses contatos. Eu ficava, nossa, mas isso, né, pela física não poderia acontecer. Mas quem conhece a física não conseguiu chegar ainda no final dela e nem vai chegar, né? A verdade é uma coisa que é complicada de se chegar nela. Nós estamos engatinhando, né? A ciência está engatinhando, imagina nós aqui no mundo comum, né? Então, e as entidades falando para mim, era muito negatividade. Então eu comecei a analisar o que é que estava acontecendo, que é o autoconhecimento que a pessoa tem que fazer, certo? O que eu sinto, o que eu não sinto, e vou falar, é difícil a gente denominar, pode ser até fácil, você fala assim, eu sei, eu sou assim, eu sou assado, mas é mesmo? Né? Como fato, você está presente? Você está presente aí ou você está viajando num outro mundo, pensando, sei lá, em quem? Quer dizer, não é só pensando, você está lá, né? Toda vez que você pensa em um lugar, você está aqui pensando em algum lugar, seu corpo mental está lá. Então
Então tem todas essas coisas, eu não sabia nada disso, não tinha controle nenhum. A vida para mim era como uma folha ao vento. Aliás, até Castanheda fala isso, Dom Juan fala isso para Castanheda. Você acha que a sua vida é uma folha ao vento, né? Então, a vida de um guerreiro não é uma folha ao vento. Ele age estrategicamente para que ele não seja joguete na mão das forças que nos rodeiam. A força das pessoas, a energia das pessoas, a energia dos lugares. Eu estou num lugar que maravilhoso, a energia, num lugar desse, a energia é tão boa que se você estiver nervoso, parar um pouquinho, que tem um mínimo de paciência, de repente ela domina você e você fica calminho, porque é uma energia boa, pura, num lugar desse, com pouquíssimo movimento. Olha só o reino vegetal todo aqui, são tudo seres vivos, tem seus corpos astrais, tem suas energias, cada uma da sua forma, cada uma cura uma coisa, tem uma propriedade, mata uma fome, sei lá, tem casa de bicho, tudo puro. Da mesma forma, se você for num lugar complicado, você vai pegar toda a energia daquele lugar lá, vai ficar carregado. E isso aí acontecia comigo, né? Somente no começo, porque mesmo eu tendo parado de tocar logo em seguida, tal, ainda frequentava algum lugar de vez em quando, né? Tomava minha cervejinha, não que esteja errado, gente, mas tem pessoas que não podem. Tem pessoas que não podem. Pessoa que tiver mediunidade, desculpa, mas não pode. Se você não perceber, alguém encosta e aí vai acabar pro brejo. E também nos lugares, né? Frequentar os lugares, tem lugares que é muito carregado. E se você vai lá, se você vai fazer uma coisa que é necessária lá, até existe uma certa proteção. Agora você vai lá para passar umas horas ali num bar bonito, maravilhoso, cheio de energia carregada, entendeu? Você pode sair de lá doente, assediado e tal. Aí você não sabe por que ficou nervoso e por que adoeceu, qualquer coisa parecida. Então, às vezes eu pego um obsessor lá, um encosto lá, que vai por anos ficar do seu lado. Então, eu sofria todas essas, era uma folha ao vento, né? As coisas tudo ao acaso, acontecia tudo por acidente. Dava certo por acidente, dava errado por acidente, não é? E tem outras formas de viver, né? É mais ou menos isso que eu falei lendo no vídeo passado, que Dom Juan fala para Castanheda. Fugiu. Mas então é isso, a orientação das minhas entidades. Na verdade eles não falavam muita coisa, porque esperava na verdade eu dar os passos. O que eu lembro daquela época, eu acho que já tinha passado, acho que alguns anos, né, depois de 2005, 2, 3 anos, não sei, que uma ocasião meu mentor, o Paul, né, não o meu avô, mas o Paul falou, como ele falou, sua evolução espiritual se mede em milímetros. Eu falei, nossa, que vergonha, né? Mas é isso aí, porque e ainda continuei reclamando, ela fazia um monte de coisa, mas por que não dá certo? Por quê? Porque eu continuava reclamando, porque eu continuava querendo sair de Campinas. Meu avô chegava, o Caiamã chegava e falava, avisa Caiamã que o lugar, a minha casa, Nanumim Paqui, que significa na língua deles lá, lugar sagrado. Aí eu falo, bom, minha casa tem que ser um lugar sagrado, mas eu queria ir para morar num outro lugar e tal. E demorou. Hoje em dia eu sinto o lugar sagrado, e de fato é mesmo. Inclusive
Inclusive pelo lugar que eu moro, é incrível o número da casa e o nome da rua, né? Então tem tudo a ver, né? Foi escolhido, é uma coisa incrível. Mas naquela época eu estava ainda no começo do autoconhecimento, tentando entender o que eram as crenças limitantes que eu tinha e que me fazia, me causava procrastinação e a ira mesmo, a frustração, todas aquelas coisas. E a gente tem que ir revirando e procurando. Aí eu tentava uma coisa aqui, outra ali, quer dizer, sem sair muito de perto das minhas entidades. Elas nunca gostaram que eu frequentasse algum lugar, vamos supor, um centro espírita, qualquer coisa parecida, porque na verdade o trabalho já era diferente. Como eu falei no vídeo anterior, são missões que estão entrelaçadas, né? E tanto é que depois me consagraram pajé. Então eu adoraria frequentar certos lugares e posso até visitar, mas não é que eu não posso frequentar, é que eu tenho que seguir a minha linha com as minhas entidades. O meu xamanismo não tem muita diferença de xamanismo de outros xamãs, não. Mas todas as pessoas são seres muito individuais, né? Muito únicos. Então, o meu xamanismo do meu povo, Abores, e do povo Iacomotê lá do Guaraú, né? Tem o vídeo que eu fiz aí do Guaraú, que meu padrinho Quatatibá, o cacique do Guaraú, que me consagrou pajé, junto com meu avô Caiamã. Já contei essa história aí em 2015, lá em Joanópolis, uma cerimônia fantástica. E então, mas foi 2015, 10 anos depois que eu saí de São Tomé, que eu fui consagrado pajé. Nessa altura, acho que já tinha dado alguns passos. Mas as entidades, elas usam o que elas têm na mão, a ferramenta que tem na mão. Se eu fosse esperar eu ficar perfeito, que aí eu não sou, é óbvio, acho que ninguém aqui nesse planeta eles não iam ter trabalho nunca. Então, acho que eu cheguei um certo nível, nada demais, que eles puderam começar a me usar. Eu fui consagrado pajé e aí continuou todos meus estudos. Hoje eu já consegui superar algumas coisas daquelas lá. E eu vou contando em outros vídeos de técnicas que eu usei, da doutrina tolteca que me ajudou, das orientações e técnicas que o meu povo passou, me ajudou, me fala até hoje. Mas o principal trabalho mesmo é aquele dentro de si. Nada assim para fora, externo, maravilhoso, é fenômeno, nada. É dentro de si, o egoísmo, o ciúmes, a vaidade, a prepotência, achar que sabe mais que os outros, e aí você